E se você chegou até aqui é porque você está com o mesmo problema que eu também estava, que era as memórias RAM muito caras. E o que a gente pode fazer para contornar isso? Será que a única solução é realmente pagar R$ 2.000 em 8 GB de memória RAM? Eu acredito que não, e eu tenho a solução aqui no vídeo. Você está vendo isso aqui é um adaptador de memória de notebook para você utilizar no seu computador. E ele você encontra por preços que não são muito caros, disponíveis no mercado. E o que você está vendo agora desse lado aqui, isso aqui é uma memória RAM SCC. O que é uma memória RAM SCC? É uma memória RAM que é utilizada em servidores. E se você é alguém como eu que está montando um kit, um setup com processador Xeon, saiba que essa memória SCC serve para você também. E qual o diferencial dela? Primeiro, ela é muito mais segura. E segundo, essa é melhor. Os preços estão muito mais baratos com memória RAM SCC. Mas vale lembrar de uma coisa, você tem que prestar muita atenção no que eu vou te ensinar aqui no vídeo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ir para o site do AliExpress, para eu poder mostrar para vocês a diferença de adaptadores e memória RAM SCC. Então vamos lá. Aqui nós estamos no site do AliExpress. O que você vai fazer aqui no site do AliExpress? Você tem que pesquisar o adaptador que você vai utilizar. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, adaptador de memória RAM. Agora já vai aparecer algum resultado aqui pra gente. Apareceu esse resultado aqui. Agora, a gente pode ver aqui, ó, vocês podem ver que tem vários modelos aqui, como vocês estão vendo. E qual seria o mais adequado? Qual seria o melhor para vocês? O melhor é sempre aquele que vai funcionar no computador de vocês. E também o mais em conta, mas não tão em conta. Por quê? Quando algo é muito barato, você pode desconfiar disso, não existe milagre. Então, o meio termo é sempre o melhor, porque ele não é tão barato, nem é muito caro, ou seja, ele foi feito, tem uma construção com produtos que não são tão caros, nem são tão baratos. Ou seja, você vai ter certa segurança ali de que quando o produto chegar na sua casa, você vai conseguir utilizar ele perfeitamente sem ter nenhum problema. Vamos aqui escolher um aqui, já separei aqui. Vamos pegar esse aqui, ó, de R$ 23, só por exemplo para vocês. DDR5 desse aqui, ó, como vocês podem ver, a versão DDR5 já esgotou aqui na plataforma. Só tem a versão DDR4 e a versão DDR3. Isso aqui vocês têm que prestar muita atenção. Quando vocês forem comprar essas memórias aqui RAM, vocês podem ver que tem 3 modelos, ó. Preto, o azul, o verde. Aqui, por que tem um preto, azul e o verde? Eles já fizeram isso, o chinês fez isso extremamente pensando, porque o preto são as memórias DDR5, o azul são as memórias DDR4 e o verde são as memórias DDR3. Ou seja, você, por exemplo, você tem memória de notebook DDR3, então você compra o verde. Se você tem memória de notebook DDR4, então você compra o azul. E se você tem memórias de notebook DDR5, você vai comprar o preto. Entenderam? Não esquece disso, senão você vai ter problemas. Feito isso aqui, você compra a quantidade que você precisa, que vai chegar na sua casa, e basta você conectar uma memória com a outra que tudo vai funcionar perfeitamente. Você pega, chegou o adaptador, você pega um pente desse aqui, ó, e conecta no seu adaptador. Supondo que esse aqui seja o adaptador, você vai conectar nele, plugou, e aí você vai na sua placa-mãe e conecta lá, que vai funcionar perfeitamente o adaptador. Mas vamos para a segunda opção, que essa aqui acredito eu que seja a melhor para você. São as memórias RAM SCC. Você vai vir aqui no AliExpress e vai escrever aqui, memória RAM SCC. Você vai ver aqui na lista que tem várias memórias, desde a memória mais barata até a memória mais cara. Da mesma forma, funciona assim também as memórias de servidor. Tem memória que é mais barata e memória que é mais cara. Mas, Júnior, qual a diferença entre elas? Basicamente nenhuma, a não ser o fabricante. Memórias RAM mais caras geralmente são fabricadas pela Samsung. Memórias RAM mais baratas são fabricadas pelas outras empresas, tipo SK Hynix, por exemplo. Mas vamos aqui nessa Cleasry. Lembrando que o link de tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui está aqui na descrição do vídeo. Ou seja, se você já encontrou o que você queria, pode clicar aqui, abrir a descrição do vídeo que vai estar aqui o link para você. Essa aqui é a memória que nós temos, a Cleasry. Lembrando que a Cleasry também é uma marca muito confiável. Até porque eu tenho memórias aqui da Thermiter, então isso aqui é também uma memória chinesa, então você pode confiar nela. E essa aqui é a memória de servidor, pode ver aqui que vai estar escrito SCC na memória, não sei se está dando para vocês ver, mas vai estar aqui Reg DDR4, Reg DDR4 e embaixo está Reg SCC, olha aqui para vocês verem, Reg SCC. Essa aqui é uma memória de servidor, mas que funciona normalmente com kitzinho, pode ficar tranquilo. Voltando aqui para nossas memórias, aqui já tem um aviso.
Desktop Computer Server OK. O que significa esse aviso aqui de memórias? Memórias RAM SCC, memórias RAM de servidor, memórias RAM REG, elas só podem ser utilizadas em computadores com processadores Xeon. Por exemplo, para quem isso aqui é indicado? Para você que está montando um setup Xeon e não tem intenção de mudar o seu setup para, por exemplo, para um Ryzen ou Intel Core normal. Isso aqui é para você, memória RAM SSD. Caso você queira montar um setup novo, para você depois no futuro fazer um upgrade para DDR5 ou fazer um upgrade para Ryzen, memória RAM SSD, infelizmente, não vai funcionar. Ela só funciona em servidores, ou seja, só vai funcionar só com Xeon e placa-mãe X99 que vai funcionar essa memória RAM SSD, infelizmente. Mas como vocês podem ver aqui, ó, olha só quanto é 1 GB, 8 GB de memória RAM SSD. É apenas R$ 157. Obviamente tem um imposto aqui, mas é menor do que R$ 500 que está sendo vendido no Brasil as memórias RAM 8 GB. Então isso aqui já é uma saída para você que está montando um kitzinho, um kit de setup Xeon. Você pode entrar matando aqui nas memórias SSD. Júnior, essas memórias são confiáveis? Memória RAM SSD são memórias que são utilizadas para servidor, ou seja, para o meio empresarial. E elas são extremamente caras. Mas por que ela tá barata, Júnior? É porque geralmente o chinês, quando desfaz o servidor, ele começa a vender. Tem muito estoque, então ele tem que vender. Então sai muito barato. Diferentemente das memórias hoje que estão muito caras. Não por falta de estoque, mas porque simplesmente os vendedores decidiram subir o preço delas. É simplesmente isso. Então vamos que vocês viram a segunda solução. Agora isso aqui também é muito importante vocês prestarem atenção. Aqui no Brasil, nós temos adaptadores também. Caso você esteja aqui no Brasil, você pode querer algo mais rápido. Então, você tem aqui, ó, memória, o adaptador de memória RAM DDR4, notebook para desktop e PC. Lembrando que isso aqui está no Brasil, ou seja, você vai ter garantia local pela Amazon, caso tenha algum problema, diferentemente do AliExpress. Você tem garantia ainda, mas é uma garantia que demora um pouco mais de tempo. Eles te devolvem, você recebe seu dinheiro, você recebe seu produto, ou mesmo você pode ficar com seu produto e eles devolvem seu dinheiro. AliExpress não tem problema. Mas caso você queira comprar algo que chegue mais rápido, tem aqui a opção da Amazon. E novamente, como eu falei para vocês, o adaptador azul, ele é para DDR4. Essa área de DDR4. Adaptador, olha só, para vocês verem aqui, eles mudaram aqui nessa versão aqui da Amazon. O que eles mudaram? A cor. O azul também é DDR5, então tome muito cuidado quando for comprar aqui na Amazon. O link está aqui na descrição para você não errar. Dá uma conferida no link, clique ali na versão correta, tá escrito ali certinho para você não errar. Então presta muita atenção nisso, tá joia? Aqui já mudou na versão aqui que está na Amazon. O azul é para DDR5 também. E tem algo que eu quero falar para vocês que está acontecendo, vocês vão ver que acontece isso sempre no mercado brasileiro. Qual é? A malandragem. Aliás, acontece no mundo inteiro. É a malandragem das empresas que vendem, os comerciantes. O que acontece? Não está tendo falta de memória RAM no mercado, ok? Não tem falta de memória no mercado. O que tem é um excesso de vendas para servidores. Ou seja, como eles estão vendendo muito para servidor, eles não estão tão interessados em vender para você, o consumidor doméstico, o consumidor comum. Porque eles já estão vendendo muito lá para IA, para o servidor. Para que vai vender para você? Entendeu? Então, com isso, eles sobem o preço das outras memórias no mercado. Não é porque está faltando estoque, não é porque o estoque está acabando, não é porque tem pouco no estoque, não é porque eles não conseguem produzir, é simplesmente porque eles querem aumentar o preço. Entendam isso. Quando vocês verem youtubers na internet que estão falando que a memória tá acabando, não é culpa dos vendedores, não é culpa das lojas, é culpa das lojas sim, no mundo inteiro. Elas subiram o preço porque elas queriam subir o preço, então não tem desculpa. Tem memória sendo produzida, tem memória no estoque, mas elas querem vender mais caro. E como nosso amigo André falou uma vez, o que acontece com esse aumento de preço aqui? Pode ter subido apenas R$100, mas esses R$100 se torna 100% de lucro. Ou seja, antes a pessoa ganhava só 50%, agora está ganhando 150% de lucro em cima da memória. E eu quero falar para vocês isso aqui, quero mostrar para vocês isso aqui. Ó. Deem uma olhada nesse site da Amazon. Olha só a quantidade de memória RAM de notebook. Até uma semana atrás, memória RAM de notebook, elas eram, assim, extremamente mais em conta. Mas olha só o preço que está ficando memória RAM de notebook. Olha aqui para você ver, 16 GB, R$1.000. Não estava esse preço há 2 semanas atrás, tá bom? Como isso veio acontecer? Olha só, 1.500, 3.500, 1.800. Como isso veio acontecer? Isso aqui, esse preço aqui exorbitante, aconteceu depois que os grandes
YouTubers, aqueles que são patrocinados por lojas, começaram a falar dos adaptadores de memórias para notebook. Aí o que aconteceu? Esse aqui, ó. As memórias de notebook estão esse roubo aqui que vocês estão vendo. Subiram o preço também das memórias de notebook e agora elas estão praticamente o mesmo preço das memórias comuns. Ou seja, não vale a pena você utilizar adaptadores de memória. E olha só, memória de notebook, cara demais, cara pra caramba. Ó, DDR5, 400 e poucos conto, R$1.800. Não vale a pena você usar o adaptador caso você esteja montando um PC com kitzinho. Se você estiver montando um PC para você no futuro fazer o upgrade para Ryzen, aí você pode optar pelo adaptador de memória, que aí você não perde a memória. Caso você vai querer ficar apenas no Xeon, que eu recomendo, a não ser que você tenha bastante dinheiro, aí você vai para a memória SCC, memória de servidor, que aí você vai ter um desconto exorbitante. Por exemplo, se você comprar 32 GB, você vai ter um desconto ali, em vez de você comprar memória comum, de mais ou menos R$500. Esses R$500 você pode incluir ele para comprar uma placa de vídeo melhor, ou seja, é vantagem para você. Mas comenta aqui, você sabia desses adaptadores? Você sabia das memórias RAM SCC? Deixa um comentário que você é muito importante aqui e se inscreve no canal, tá bom? Não se esqueça também de clicar nos links que estão aqui na descrição, que eu facilitei a vida para vocês.